Olá, família Kev, um dia de muita paz para vocês e de muita ordem, não é? O nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de ajustes, de colocar todas as coisas no seu devido lugar. O nosso Deus, ele é detalhista, ele é muito detalhista. Nós podemos ver quando ele falou para Moisés o desenho do tabernáculo, os mínimos detalhes. Quando ele falou para Noé como seria a arca, os mínimos detalhes. Este é o nosso Deus, família, até que ele venha. O nosso Deus é um Deus de ordem. Então eu profetizo nesse dia sobre a sua vida, que sobre o seu coração, sobre a sua mente, haja um desejo de que as coisas estejam ordenadas, organizadas, que não hajam bagunças, mas que haja ordem, né? Ajustamentos vindos de Deus na sua vida e que o Espírito Santo ele ministre no seu coração hoje e todos os dias na sua vida. Que bom que estamos juntos, que bom que estamos aqui em nosso canal. Você que está chegando agora, eu sou Eliade Lisboa. E esse canal ele foi criado para isso, para estarmos edificando um ao outro, estarmos animando um ao outro, filhos e filhas de Deus que estão aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, consolidando um ao outro. É tão bom, né? O profeta Isaías, no capítulo 41 de Isaías, no versículo 6, falou assim, ó: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: se esforce. E é isso que nós estamos aqui, encorajando um ao outro, animando um ao outro. Que Deus abençoe muito você nesse dia, que você esteja encorajado, animado, fortalecido para esperar o nosso Senhor Jesus, né? Pronto e firme nas promessas e nos propósitos de Deus para a sua vida. Mas vamos meditar juntos, né? Deus nos concedeu mais um dia para nos arrependermos, mais um dia para estarmos fortalecendo a nossa aliança com Ele. E nessa meditação de hoje, vamos pensar juntos sobre até que Ele venha, põe a sua casa em ordem. Nós começamos falando sobre isso, sobre ordenando, sobre estar em ordem. E Deus falou para o rei Ezequias. Observe que o rei Ezequias ele passou por um momento de triunfo. No capítulo 37 do livro de Isaías, no capítulo 37, a partir do versículo 36, nós vemos que um anjo saiu. Saiu o anjo do Senhor. Saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. Lembra que o rei da Síria se levantou contra os judeus, contra Israel e veio para tentar destruir, mas o anjo do Senhor pelejou a favor de Ezequias e do seu povo e pelejou contra o rei da Síria e destruiu o arraial deles. Depois dessa grande vitória, porque Ezequias confiou no Senhor, entregou todo o ser dele a Deus, ele sofreu de uma doença mortal. Está escrito no capítulo 38 do livro de Isaías. Ezequias adoeceu de uma doença mortal. E Deus enviou o profeta Isaías para dizer a Ezequias, ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Imagina, depois de ter prevalecido, de ter vencido, de ter confiado no Senhor, ele confiava no Senhor, não tem nenhuma dúvida disso. Ele foi acometido por essa doença, né? E ele foi acometido por essa doença por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho. Lembra que eu falei no vídeo anterior que o rei Asa, ele não consultou a Deus e ele ficou enfermo por causa do comportamento dele. Em vez de consultar a Deus, ele foi pedir ajuda para o rei da Síria. E ele ficou enfermo. E na sua enfermidade, ele não buscou a Deus. O orgulho, a vaidade. E aqui o rei Ezequias, né? Ele passou por essa situação por causa da vaidade. Ele se envaideceu, né? Teve uma questão do orgulho e Deus
usa o profeta Isaías para dizer para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. No versículo 2 diz assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O nosso Deus é um Deus de chances. Ele se compadece quando a gente se humilha. Vimos que nas meditações anteriores sobre Jó, que houve uma soberba em Jó. E por causa disso ele foi tratado. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Ezequias, o rei Ezequias, ele tinha integridade também, ele tinha confiança no Senhor, mas o orgulho, a vaidade, a soberba, gente, isso é para qualquer um de nós. Pode ser a pessoa que tem mais intimidade com Deus, mas se deixar a soberba, o orgulho, a vaidade tomar conta, Deus trata e Deus nos dá chance. Ele quer que a gente se arrependa, ele é Deus zeloso, ele ama e disciplina quem ele ama. E ele vê, ele deu chance. E ele perdoa, porque ele é Deus que dá chances. Não tem perdão se o pecado for contra o Espírito Santo. Está escrito no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31 e 32, que o pecado de todos os homens é perdoado, mas quando o pecado é contra o Espírito Santo, quando blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão. Porque o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Está falando contra o próprio Deus, a pessoa de Deus, não tem perdão. O Espírito Santo é Deus. Temos falado continuamente sobre isso. Então Deus veio, a favor do rei Ezequias. E ele foi perdoado. E Deus ainda acrescentou 15 anos de vida. E Deus ainda disse para o rei, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Então Deus ainda trouxe promessas para o rei Ezequias. Assim é para a gente. Deus quer que a gente tenha esse cuidado. Ele nos dá a vitória, ele peleja por nós, mas o nosso coração tem que ter humildade. O nosso coração tem que ter santidade e entender que tudo vem do Senhor. Não deixar que a soberba, que o orgulho, a vaidade tome o nosso coração. Porque Deus vai tratar conosco todas as vezes que agirmos com soberba, com vaidade, com hipocrisia, com orgulho. Então nos posicionemos diante de Deus. E se o nosso coração tem soberba, se no meu coração, se no seu coração tem alguma soberba, tem algum orgulho nesse dia, nessa meditação, para aí um pouco, ore ao Senhor, pede para que Deus sonde o seu coração e veja se há alguma soberba, se há algum orgulho, e peça perdão a Deus, porque o nosso Deus perdoa, ele é um Deus de chances, ele quer que nós sejamos humildes e que nos humilhemos diante do Senhor, para que nós alcancemos as promessas e que os nossos sonhos não sejam interrompidos por causa de um orgulho, por causa de uma vaidade, de uma soberba, que o nosso destino não seja mudado e não seja interrompido o que Deus tem para a gente por causa dessas coisas que pertencem a Satanás, a soberba, o orgulho e a vaidade. E tudo que é ruim pertence ao inferno, a Satanás, mas ao nosso Deus não. Nosso Deus, ele é santo, ele quer que a gente seja santo. Então, até que ele venha, não esqueça disso, Põe a tua casa em ordem. Eliade, põe a sua casa em ordem para que você viva. Você põe a sua casa em ordem. Deus está falando para você, está falando para mim. Para que você viva e para que você não morra. Para que eu viva, para que eu não morra. E os sonhos de Deus, eles sejam concretizados na minha vida e na sua vida. Beijos, amo vocês. Então, até que ele venha, não esqueça. Põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem e você vai viver os sonhos e as promessas de Deus. Até o nosso próximo encontro.